Vamos dar início então ao segundo episódio do Viva por Inteiro, né? Hoje o tema vai ser sobre legado. Uau! Qual é o seu legado? Qual é o seu legado? Nosso segundo episódio promete ser ainda mais profundo, né, Léo? Quando a gente falar em si só de viver por inteiro, já é um desafio. Aí a gente falou que é possível viver por inteiro de uma forma muito mais leve. E agora a gente falar de legado a gente tá falando em continuidade. Que vai para a parte da execução. E não é nem só, porque lembro que teve uma música no segundo encontro do projeto que acho que você participa, que é o Prosperidade Consciente, que foi o epitáfio, né? Que se diz, né? Sim. Que é o que fica escrito ali nos túmulos. E já parou pra pensar como você quer ser lembrado? Não é uma pergunta que te faz... Você que é o entrevistador e eu te deixo de calça curta, como é que você quer ser lembrado pela Isabela, a sua menina, de aproximadamente 2 meses? Exato. Vem tudo que eu venho trabalhando, né? Como ter sucesso ajudando as pessoas. Como um propósito de vida de ajudar as pessoas. Assim como o pai dela também foi ajudado um dia por pessoas que também estavam a serviço disso. De ter estendido a mão. Não mais no papel de salvador, mas sim num papel de ajudar mesmo. Quando a pessoa pede ajuda, né? Sim. E ela lembrar disso de uma forma que... Ela usar desse recurso. Porra, meu pai conseguiu alcançar várias pessoas. Meu pai conseguiu deixar algo que hoje é uma ferramenta, né? Exato. Isso é muito... E viver mais leve, como a gente estava falando. Acho que hoje... Aí isso é uma clareza que eu também tomei, sabe, Léo? Quando a gente pensa em legado nesse sentido, no último Reels que eu postei no Instagram, pela primeira vez, os meus sobrinhos comentaram. Sobre o seu pai, né? Sobre o meu pai. Que lindo. E esse é meu legado. Eu naquele momento, eu tive foi uma sensação de leveza, onde hoje tantas coisas na internet é muito mais interessante para crianças e pré-adolescentes como elas são, e elas assistiram. E eu me lembro de quando eu contratei a empresa de marketing que atua junto comigo até hoje. Falei assim, as referências para os meus sobrinhos são tantas pessoas distantes. Eu falei, será que algum dia algo que eu falar ou fizer vai ser importante para eles? E aquilo tocou profundamente em mim quando elas me trouxeram isso. Na mesma semana, eu e você decidimos dar o start no nosso projeto, com muita coragem, indo, como o Décio sempre diz, num desconhecido dentro de um desconhecido. A gente não sabe nada disso daqui. Vontade sempre tivemos. Sempre um sonho que é muito mais seu, mas que brotou em mim e falou, não, estou pronto. Então, quanto aquelas duas mensagens das minhas duas sobrinhas, Ana Clara e Ana Luísa, me motivaram a falar para elas que sim, é possível viver de forma mais leve e ter uma vida mais inteira, viva por inteiro. Você tocou no ponto de... Você falou tão distante, né? Isso, de uma certa forma, impulsiona elas também a ir pro mundo. Buscar referências, né, Léo? Hoje, acho que hoje, talvez pela primeira vez, eu tô mais certo que isso hoje eu consigo. Não ser um diferente ou um excluído da minha família, mas ser um da família que deu certo. E que a gente pode ser boas referências de dar certo. De ser boas referências de boas escolhas, mesmo elas não sabendo que muitas das vezes eu não fiz boas escolhas. Mas, como a gente falou no primeiro episódio, nos levou a um fracasso, que levou a gente numa reflexão, que levou a gente numa busca por ajuda, num ressignificar, e que nos potencializou hoje estar aqui, falando de legado. Então, eu acho que isso faz muito sentido para mim. O dar certo não é um significado que é melhor ou pior do um julgamento de outros nossos, ou até quem tá dos nossos familiares, do nosso clã ainda, vamos dizer assim. Nossa, isso hoje, você falando sobre isso me traz algo muito
difícil de digerir quando você escuta pela primeira vez, que é o tal da consciência pesada, da culpa. A culpa? Como a gente fazer diferente dar certo gera uma sensação de culpa. E quantas vezes por essa culpa a gente deixa de dar sequência no nosso legado? Porque ainda não tem, no caso, quando vem a culpa, ainda não tínhamos o para quê definido. Ou porque a gente talvez não tinha consciência disso, né, Léo? Quantas vezes a gente tem um para quê, para quê colocar isso a serviço das pessoas, alcançar outras pessoas através do mundo digital, prosperar. O para quê, quem te diz também são metas e objetivos, são metas, né? objetivos. Só pra Todo deixar claro. mundo que tem metas e objetivos claros prospera. Só que é tudo como isso acontece. É igual numa conversa. É muito como eu e você falamos. É como a gente conversa que faz ou não ter sentido as coisas. Então não se isentar dessa culpa também não é fácil e não é saudável. Porque ela existe. Ela existe. Durante muito tempo você lida com aquilo, mas você nem sabe por quê. Às vezes você nem dá tão certo porque você não sabe como vai ser um pouquinho mais diferente de tudo que te compõe. Você falando assim, veio muito mergulhar sozinho, né? Não é um mergulho numa piscina que pode estar... aquele aprofundamento que desce ficou muito claro, né? Ele falou disso, a piscina vai ser gigante, vai estar cheia, a gente vai encher de recursos aqui para vocês. Mas na hora do seu mergulho, podia pular até eu e o Tito junto. Mas na hora de eu fechar, dei a mão para ele, mergulhei. Quem tá ali de olho aberto debaixo da água sou eu. Eu vou olhar pro lado, eu não sei o que ele tá vendo. Então é a minha história. Então depois que você mergulha nessa história, e é aquilo que a gente conversa sempre, né? Você recompõe das coisas que você realmente precisa, como isso te gera dopamina, que você falou. Leveza. Te deixa mais inteira. Mais inteira. Exato. E... Me fugiu aqui, que eu ia falar. Você tava falando de mergulho, né? Sim. Essa questão do mergulho, Léo, porque aí a gente também é muito confuso, né? Aí a gente fala que tem que pedir ajuda, mas na hora do mergulho você tá sozinho. O ajudante de pessoas, ele tá ali como um suporte. E não para fazer para você. Mas quantas vezes a gente quer que as pessoas façam por nós? Porque foi assim que a gente viveu uma vida toda. Uma questão de exigência daí, né? Muito. Também, aí se a gente falar em exigência, vai lembrar de algo que é a diferença entre exigir e pedir. Foi aí que eu me conectei e consegui entender o que realmente era um legado, né? Você sempre me falou de legado. Antes de minha filha nascer, eu não tinha muito isso... Não, até um pouco antes eu já tinha um pouco mais definido, mas nunca tinha parado para pensar nisso. Como é que eu vou deixar um legado? Eu vou deixar... Eu sempre penso deixar, vou ser uma boa pessoa, ter uma boa índole, uma boa história, mas quando você encontra um motivo a mais pra você... A mais não. A mais não. Eu costumo te dizer que é o maior sucesso que você tem. Sim, que é um sucesso, exatamente. Isso te deixa também mais inteiro, né? Que hoje quando você for mergulhar e nas profundezas, você vai ter que voltar e vai ter alguém lá te esperando. Isso é o tipo da coisa que você tá falando, né? É mais fácil olhar pra mim que não tenho filho, né, cara? Seu legado fica muito mais fácil de olhar. Eu tô olhando pro meu legado na minha frente. Eu acho que hoje... Esse ponto que eu queria chegar, o que você criou é o teu legado. Hoje, realmente... A gente falou de pertencimento, né? No primeiro encontro nosso aqui no podcast, no nosso primeiro episódio. Quantas vezes eu fiz esse mergulho sozinho, enquanto eu tirei a cabeça pra fora, eu continuava sozinho. E hoje, ter outros ajudantes de pessoas do lado, quando eu subo desse mergulho, eu sei, opa, aqui eu não tô sozinho. Tá entendendo a diferença? Sim, é nesse ponto que eu queria chegar, porque a gente, por mais que mergulhe sozinho... Se a gente não tiver não é nem uma rede, é uma rede de apoio, mas pessoas que também andem com você, que têm a mesma mentalidade, ou que se conectaram para caminhar junto e viver disso, viver dessa maneira de evolução, vamos dizer assim, tipo de busca. De busca. Isso te mantém mais unido, né? Não, nem é questão de ser pertencente, mas sim escrever uma história
diferente e construir um legado também. Eu acho que eu nunca te contei Não tem como sobre ir isso, sozinho. né? Sobre legado, né? Os meus professores sabem da atual condição minha de não ser um pai de família. Uhum. E no último módulo de uma das formações que eu fiz na escola, eu tava com uma questão, Léo, que o dinheiro não parava, não ficava. E aí o professor Décio me fez essa pergunta. Fecha o olho, Rafael. E ele nem sabia que eu tava ganhando multa, né? Você anda ganhando muitas multas, né? Tá perdendo dinheiro de tudo quanto é maneira, né? Eu falei assim, meu Deus, ele foi na espinha. Falei, sim, professor. Então agora fecha o olho. E me fala, quando eu falar de você, o que você vai deixar de legado? O que vem pra você? E eu me lembro que na época eu tinha começado o projeto na empresa. E na hora não veio os alunos, veio os professores. Então hoje quando eu vejo professores como você, como outros que eu poderia falar aqui, prosperando, cada um no seu processo, no seu tempo, na sua busca, isso é o meu legado. E principalmente assim, se hoje tem mais professores que têm essa busca e mais pessoas que nos buscam, que nos conectam com a gente, é porque tem sentido isso que eu tenho vivido e entregado. Me traz muita segurança, porque eu sou muito congruente. Eu vivo e atuo dessa maneira. Exato. E as coisas vão ficando mais leves, assim, nesse sentido. Não que nesse processo algumas vezes eu não tive dúvida disso. Claro que eu tive. Mas hoje poder entregar, Léo, o bastão para outros profissionais da área da saúde como um todo, como você viu no treinamento, que a pessoa pode sim olhar para o corpo físico, mental, espiritual e emocional, ser uma pessoa viva por inteiro. Isso é hoje o meu legado. Então eu me sinto muito potente para poder fazer isso, porque eu fiz mergulhos sozinho e encontrei nesse mergulho muitas pedras preciosas que hoje eu vejo que são recursos para as pessoas que estão precisando. E se você fazer uma reflexão, a gente percebeu o quanto acabou uma Olimpíada agora. Estamos falando de esporte, acabou uma Olimpíada agora. O quanto tomou ênfase a saúde mental dos atletas. E os atletas, a gente como educadores físicos sabemos, eles são os líderes da pirâmide, quando você fala em performance física. Então, se um cara que é líder da pirâmide está dizendo que está ganhando muitas medalhas, porque ele não só treinou maçantemente o físico dele, mas como ele se desenvolveu mentalmente e emocionalmente. Opa, Léo, eu acho que nós estamos no caminho certo. Eu percebi muito isso também, né, nessas Olimpíadas, eu prestei muita atenção nisso. E a gente compara, né, outras Olimpíadas e até outros campeonatos mundiais, vamos dizer assim. A gente vê que quem perdia ou quem chegava na final estava lá no último lance porque não tinha faltava isso, tinha capacidade, tinha condição física, treinou que tinha que treinar o suficiente, mas faltava um pouco, vamos dizer assim, uma gana de vencer mesmo. Lembra, né? Tipo, é tudo mais um processo que é muito individual, né? Vai depender de cada coisa, do momento que cada aconteceu e tudo mais. Eu acho que se a gente conseguir, Léo, ficar para dentro daquilo que eu e você hoje estamos entregando, aquilo que eu e você estamos entregando, que é essa vida vivida por inteiro, gente, um atleta que hoje são medalhistas olímpicos, que dentro da nossa realidade é o topo da pirâmide, está dizendo que é importante olhar para todas as atmosferas da vida para poder cumprir as suas obrigações, que são extremamente desafiantes. Imagina nós, meros mortais. Como que a gente vai conseguir estar aqui hoje fazendo isso que tem que ser feito se a gente não tiver nessa neutralidade, nessa plenitude, nesse equilíbrio? Exato. Eu até quero falar com o pessoal que tá assistindo isso com a gente. O viver por inteiro é exatamente isso que a gente busca. Igual o Rafael trouxe agora há pouco, linkar todas essas áreas. A gente se completa, fica por inteiro exatamente quando a gente está em equilíbrio nesses pontos, né? Um ou outro vai falhar, né?
Eu acho que hoje, Mas, isso é muito importante, quando a saber. gente se conectar com essa pirâmide, com essa tríade que a gente gosta de falar, da saúde, a gente consegue ter sucesso. E olhar muito como sempre, né? Olhar para essa tríade de uma forma individualizada, porque a gente tem muitas comparações, a gente olha muito a história do outro e, se o outro faz isso, eu vou fazer, será que você vai? Não, é de uma forma muito individual. E transitar nessas 3 pontos é fundamental. E saber que às vezes um não vai estar equilibrado, mas o outro tá ali, vai estar compensando para te gerar um equilíbrio e que a vida existe essa oscilação, né, Leonardo? Sim. Senão a gente fica com aquilo, né? Que a vida é aqui, não. Então, se tá aqui tudo. Opa, tem o coração você não tá até deu um exemplo, não sei se foi no primeiro episódio, mas foi exatamente isso. Se a gente for falar, a gente caiu, né? Não focar no que foi ruim, né? Focar no que a gente também tem de bom e potencializado. O que a gente tem bom, quanto mais rápido a gente sai do. Eu acho que hoje. A gente consegue equilibrar essa. Com o passar dos dias, você mesmo, com essa busca que você tem constante, sabe o quanto a gente descobre ferramentas, né, e recursos, isso que você já falou, para a gente sair desses episódios de dificuldade. Mas é importante passar por essa dificuldade. Depois de passar por essa dificuldade, de um lugar, gente, não é que a gente tem que ficar ali, porque quantas vezes a gente fica martirizando aquilo ali, né? Repetindo aquilo ali como se fosse uma compensação, um chicote mesmo de dar na gente. E não é disso que a gente está falando, né, Léo? A gente está falando de tomar aquela experiência como uma experiência e poder viver de outras novas experiências. E falando em legado e falando em experiência é uma coisa muito importante, né, Léo? Como que a gente consegue só viver as nossas experiências? Isso, exato. Como é que a gente vai... Em qual ponto a gente vai chegar que a gente vai viver isso? Olha que expressão que eu gosto de usar. Qual ponto você está livre de uma tal maneira que você consegue viver essas experiências? E eu te pergunto mais, será que a gente vai estar livre 100% do tempo ou a gente ainda vai dar umas escorregadas? Somos seres humanos. Aí entra nisso que a gente acabou de falar. Potencializa aquelas experiências que você sente que está vivendo. Potencializa isso, porque isso te gera muita energia, sabe? E hoje, para responder essa pergunta que eu sempre me faço, isso é uma experiência minha ou uma experiência de um antepassado? Ou de alguém que eu julgo? Ou de uma parte de mim desses 35 anos que eu tenho? O que é? Dar um lugar. Concordar. Eu lembro que você estava também no último treinamento, a gente fez um exercício onde a doutora maestramente veio e conduziu no sentido da palavra sim, mas um sim muito de dentro para fora. Um sim de dentro para fora é concordar, é uma concordância que vem da alma, sim a tudo que foi, como foi e a todos. E quando a gente tem a gente começa, não é que a gente se livra, mas a gente está liberto daquela experiência que muitas das vezes, para aquela época, para aquele momento, era o que a gente precisava para estar aqui hoje. Nossa, Isso é um exercício, né? É um exercício diário. E eu falo hoje para você, é uma coisa que talvez pela primeira vez eu consiga viver as minhas experiências. Leva tempo. Leva tempo. E eu percebo muito isso em você. Desde quando eu te conheci até o ponto que a gente chegou hoje. Leva tempo. Eu não estava ruim. Eu me sentia muito bem, mas ainda muito preso a experiências que muitas das vezes nem era minha. Mas extremamente conectado. E isso vai dando uma liberdade de escolha e também de consequências. Uma exposição como a gente está fazendo hoje, a gente não sabe onde vai chegar, mas é só o start. A questão do legado que você falou ali também, é interessante. A gente, às vezes, o que eu me deparo, que eram perguntas que eu tinha muito nítidas na minha cabeça e também conversava com algumas pessoas e também eram delas. Como identificar esse legado, o propósito? Você falou um pouco de antepassado e também faz muito sentido isso. Porque às vezes a gente está vivendo um propósito ou um legado de uma pessoa do nosso sistema. Ou que a gente falou de repetição, ou disso, ou daquilo. Mas a gente se sente a necessidade de tentar corrigir uma falha no nosso sistema, vamos dizer assim, ou um evento que inconscientemente. Toda vez que acontece, a gente identifica isso. Todos esses tipos de eventos são muito marcantes, né?
você principalmente é um cara que busca há muito tempo isso, e eventos acontecem e só precisa de um lugar. Porque só porque foi assim, hoje nós estamos aqui. A gente não tem como mudar aquilo que aconteceu, mas tem como mudar a forma de olhar aquilo que aconteceu. Então hoje existe muitas críticas também às constelações, mas hoje eu falo que as constelações para mim é uma lente, aonde faz eu ter a olhar para algo de uma forma diferente, Leonardo, e eu posso mudar de postura a partir daí. Entendeu? Algumas pessoas mudar o que aconteceu. Não mudar o que aconteceu. Existe o fato, existe os seres, existe aquela fatalidade, às vezes até na minha vida, mas hoje, com as lentes que eu adquiri com autoconhecimento, muita busca, a gente faz o quê? Olha de uma maneira um pouquinho mais ampla. Olhando o contexto e o amor naquilo tudo. Porque quando a gente está numa postura que a gente não consegue, é porque a gente só está olhando a lealdade. Só o nosso amor em prol das pessoas. E não o amor daquilo tudo, daquela dor, daquelas pessoas que estavam envolvidas, daqueles traumas. Aquele piano que elas carregaram para hoje a gente ser livre, sentar e tocar. Ou sentar e espernear. Então é muito complexo, sim. Mas é possível, desde que a gente deixe o julgamento de lado. Você falou de dar um lugar, né? Hoje eu sei como é que faz isso, mas eu queria que você deixasse um pouco mais claro, até pro nosso público poder ver. E também fazer esse exercício de dar um lugar. Ótimo. Exatamente, tipo, você falou, tem um evento, tem isso, tem aquilo, mas o que é o dar um lugar? Vamos dar um exemplo claro, que talvez te ajude. E ajude as pessoas que vão usufruir desse segundo episódio. Imagina um segundo casamento, onde uma mulher conhece um novo cara, só que ela tem 2 filhos com outro homem. E esse homem novo chega e não aceita esses filhos. Essa mulher, você acha que ela pode ficar? Não, porque ele não aceitou ela por inteira. Porque ele não conseguiu dar um lugar para a história dela. Alguma coisa vai acontecer que geralmente isso talvez não seja possível de ser continuado. Deixando de uma forma mais clara. Aí, outro exemplo, esse homem aceita essas crianças que veio junto, mas não aceita que ele não seja o pai. Você acha que é possível dar certo? Não. Você acha que esse homem vai suportar ir para casa? Não. Ele vai se sacrificar? Sim. Para ser melhor do que o pai daquelas crianças. Mas a alma daquelas crianças não permite que elas tenham outro pai. Então, qual que é a forma saudável de tomar uma situação dessa? Aceitar a mulher com os 2 filhos? Aceitar a mulher com 2 filhos que tem um pai e que você está a serviço desse pai, em cuidar desses filhos. Mas que você nunca vai ser os pais tomar o lugar desse pai. Assim você não entra no lugar que não te pertence. E dá um lugar para alguém que foi muito importante, porque só porque ele não é mais o marido daquela mulher que é mãe de 2 filhos, você tem a chance de ter uma família. Muito claro. Obrigado, doutor Já Léo. vi essa história. Imagino. Ai, meu Deus. Faça as perguntas que você quer. Não quero, na verdade é mais sobre essa parte mesmo do legado, né? Vamos falar assim, a gente tá falando dele sobre legado, sobre deixar, né, um legado sobre tudo isso. E eu queria que você falasse então como ter sucesso no meu propósito. Seu legado. Esse é o legado. E identificar meu propósito através do legado. Como eu senti que isso faz sentido pra mim, ou que é leve, é assim que eu consigo identificar, esse é meu propósito de vida. Nós falamos hoje quimicamente de dopamina, né? De quando a gente faz algo que te gera algo que fica melhor, mais gostoso, e você tem motivo para poder continuar fazendo.
pensa comigo. Se você acorda todos os dias, eu sei, na mesma hora que eu, pra gente ter o nosso primeiro atendimento. Se a gente não tiver um para quê claro, um motivo claro de sair nesse frio como tá aqui hoje, né? Nós estamos no inverno. Se você não tiver claro o que você tem que fazer, é muito difícil você levantar e ir fazer o que tem que ser feito. Por si já é difícil. Agora imagina se você tem uma motivação interna. Que eu acho que quando você me pergunta de propósito, é muito esse sentido de, pra que eu vou fazer isso? Exato. Então, pra pessoa identificar, né? Imagina ela, talvez ela vai entrar numa confusão. E talvez isso seja necessário para ela ter mudanças na postura dela. Para ela sair do automático, ela vai ter que entrar nesse, opa, o que eu tô fazendo aqui? Qual que é o motivo de estar fazendo isso? É um ponto para ela refletir. Para ela, então, hoje para você, que hoje não se vê motivado fazendo isso que você faz. Tá, o que eu vou fazer diferente? O que eu posso fazer com isso que eu tô fazendo? Olha o ato de coragem que é ter que fazer alguma mudança. Então, depois de uma reflexão dessa, de encontrar propósito, de deixar essas palavras bonitas que têm surgido aí, você vai ter que fazer uma reflexão muito profunda. Isso tem sentido para mim? E se você se depara e com aquilo não tem sentido para ti? O que fazer? É a única chance que a pessoa tem de mudança. E se no meio desse processo eu ou o Léo tá ali de gaiato quer salvar essa pessoa e interrompe esse processo dela, ela muda? Quem arca com as consequências aí? Salvador. É uma postura que eu sempre percebo. Quantas vezes no consultório chega uma vítima? E o quanto a vítima é perigosa? O quanto ela precisa de aliado? Quanto de aliado ela não precisa para... E eu já pensou se eu, como ajudante, ser mais um aliado dela, por exemplo, contra a queixa dela com a mãe dela, ou com o marido dela, ou com os filhos dela, a gente vai conseguir olhar para uma solução? Não. Mas se a gente ficar numa neutralidade, a gente consegue olhar de uma maneira ampla. Respeitar essa postura que ela tem, e se ela ter uma mudança de postura, a gente olhar para uma solução. Então, Léo, quando surge, principalmente no seu dia a dia, pessoas, ou até você mesmo, no sentido assim, fiz uma reflexão, isso não faz mais sentido, dói, claro que dói, mas te exige uma mudança, quem sabe é uma mudança de administração de tempo, postura. Então, tipo assim, o processo é necessário, sabe? Se expor, às vezes com medo, vai te fortalecer. A gente falou tanto de coragem, né? Tanto que é importante esse ato de coragem. Mas o que te ancora? Você vence o medo. Se você tem postura, se você é congruente, se você tem conexões com boas pessoas e bons relacionamentos. Olha o quanto que isso te gera situações que fazem você evoluir. Exatamente. E falando do legado também, a gente linka isso com... Fugiu minha palavra. Fugiu? Trabalho. Calma. Não era trabalho, era uma coisa importante. Até eu queria falar com o público. O que seria? Não é trabalho, peraí. Que o legado vai ser deixado de qualquer forma. Ele sendo bom ou sendo ruim. Você recebeu de qualquer forma. Exatamente. E se atentar nesse ponto também. Olha que legal isso que você falou. Nós dois somos educadores físicos, né? E como eu dou treinamento para empresas, eu uso muito dos exercícios e de dinâmicas através de atividade física para entregar muito desse conteúdo, às vezes sem elas nem saber o que eu estou entregando. Sim. E você sabe que eu faço isso. Eu só deixo. E em algum momento eu vou colher algo daquilo ali. E graças a Deus tem dado. Isso também é um legado. Eu estou conseguindo levar isso além da atividade física, essa viva por inteiro, para dentro das empresas. Mas o que eu queria te falar disso que você falou? Você vai deixar e você recebeu, não recebeu? Sim. Lembra do 4% no bastão? Sim. De alguma maneira, você recebeu esse bastão.
Você não sabe o que custou os 100 primeiros metros. Então vamos pensar em avô e avó? Você não sabe o que custou para eles. Mas o bastão chegou para o segundo, que são os pais e as mães. Os nossos pais. E eles pegaram e correram 100 metros. E você não viveu a vida deles, você não sabe nada do que foi. E aí, se você já parou para pensar em pegar esse bastão e ficar, ai, esse bastão tá sujo, esse bastão não é tão bonito igual ao do vizinho. Porque quando a gente não tem consciência, é isso que a gente faz. Mas aí você pega esse bastão. E se a gente parar para pensar, a gente nem sabe. Vai vir até com sangue. Porque lá atrás a gente não sabe o quanto custou para eles, para a vida chegar até nós. E esse bastão é a vida. Então, depois de alguns 200 metros de gerações anteriores, você que vai correr o terceiro 100 metros, pegou o bastão. E às vezes a força que aquela mãe e aquele pai têm é só para te entregar o bastão. E aí, o que você vai fazer com esse bastão? Ficar querendo voltar lá nos 100 primeiros metros, aonde custou muito, fome, dores, dificuldades. O segundo 100 metros que, mais ainda, porque tinha muitos filhos, para poder se manter um clã vivo, aí eles faziam muitos filhos. E aí chega em você, cheio de recursos. E você resolve ficar parado. E aí você não corre os 100. Aí eu tenho uma notícia para vocês, pais. Quem vai correr o seu 100 é seu filho. E aí aquilo que você não fez com a tua vida, em homenagem a você, talvez ele não faça. Lealdade. É a única forma dele pertencer. Pertencimento. Então, às vezes, a gente fica olhando para aquilo lá atrás. E hoje, agora, eu te dei um exemplo vivo de um exercício e de uma Olimpíada, que a gente já falou hoje. E a gente fica com esse bastão na mão. E aí chega a nova geração que correria os últimos 100 para a medalha de ouro. Mas ela parou junto com nós. Em que a gente está fazendo? Espiando os 100 primeiros metros, os segundos, os 200 primeiros metros. E não fazendo aquilo que a gente veio de fazer. Então hoje eu percebo que hoje nós, eu, você e as pessoas que têm buscado, têm essa ferramenta. A oportunidade de ser protagonista nos seus 100 metros de vida. Essa é a importância de você viver por inteiro. Essa é a grande chave. Você imagina você entregar um legado com o bastão lindo e com a medalha de ouro para Isabela. Vai ficar muito mais leve. E muito mais feliz, porque deu certo. Mas você só conseguiu talvez a medalha de ouro porque um dia alguém conseguiu a prata. E alguém um dia conseguiu a bronze. E talvez alguém um dia não conseguiu nenhuma. Mas chegou até você para poder ser o vencedor e o protagonista. Muito bom. Acho que a gente deixa por aqui, Acho né? Hoje a gente encerra mais um com essa pergunta: qual é o seu legado? Qual é o legado que você tem deixado?